saudar a amada igreja, os irmãos e as irmãs, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, no texto que nós faremos a exposição nesta noite, se encontra em Romanos, capítulo de número 7. Meditaremos nesta noite no grande dilema de Paulo, que é o dilema meu e teu também. Romanos capítulo 7, versículos 14 a 25. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei e do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Palavras do Senhor. Amém. O título do sermão desta noite é O Dilema de Paulo e a Santificação do Cristão. Como lemos aqui neste texto, Paulo, então, o apóstolo, vai dizer: o bem que quero fazer não faço, mas o mal salta-me aos olhos. Paulo, então, expõe neste trecho desta carta aos Romanos a batalha entre a carne e o espírito, a luta contínua entre o nosso velho homem e a nova criatura que eu e você somos em Cristo Jesus. Contextualizando um pouco o cenário da época, havia grandes tensões entre judeus e cristãos com relação à lei judaica. E um decreto de Cláudio, na época, que havia expulsado os judeus de Roma por um período, fez então, quando esses judeus retornaram, eles encontraram a igreja dominada por cristãos gentios, o que levou então a disputas sobre as práticas religiosas e a aplicação da lei mosaica. Então Paulo entra nesse debate no sentido de explicar e explanar a igreja em Roma, justamente por essas disputas religiosas que estavam havendo dentro ali da igreja, por conta dessas desavenças. Paulo então começa a dizer, e entendendo um pouco mais a situação de Paulo, que fariseu antes da sua conversão, ou seja, convicto, zeloso da lei de Deus. No entanto, ele percebe, após um maravilhoso encontro em Damasco, onde ele ouve do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí então ele é confrontado pelo próprio Cristo, que a lei, embora santa e justa, não tinha poder para salvar ou transformar as vidas. Pelo contrário, a lei revelava a pecaminosidade do homem. Por isso que Paulo deixa bem claro aqui que por mais que ele quisesse fazer o bem, o mal saltava aos olhos, e isso mostrava e declarava ali a lei de Deus. Em Romanos, então, 7, 14 a 25, que estamos tratando, ele fala da sua própria experiência pessoal, da sua luta contra o pecado e, sobretudo, a frustração de tentar viver em santidade, tema que nós exploramos na escola dominical desta manhã, sem o poder do Espírito Santo. Quando nós buscamos viver uma santidade,
Sem a experiência, ou melhor, sem o poder do Espírito Santo na minha e na tua vida, não passa de legalismo, não passa de coisas criadas pelo próprio homem para tentar satisfazer algo que somente Deus pode satisfazer. Por isso Paulo, então, deixa tão claro essa frustração dele. Porque enquanto estava na lei e vivendo sobre a lei, era algo que, sem o poder do Espírito Santo de Deus, não estava completo. Então ele enfatiza que a vitória sobre o pecado não é alcançada pela observância da lei, mas através de Jesus Cristo, pela habitação do Espírito Santo na minha e na tua vida. Pela manhã, enquanto estudávamos um pouco mais sobre santidade, uma das perguntas foi, quem que faz a santidade, ou quem opera a santidade, o Deus ou o homem? E o pastor Adilson comentando, falou, quem é que levanta aquele que caiu? E próprio Paulo, nesse texto, ele vai dizer, capítulo 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É o meu e o teu Salvador, Cristo Jesus, quem vai nos fazer levantar caso nos desviemos para a esquerda ou para a direita, tropecemos em algo que nós não deveríamos tropeçar, para que continuemos esta caminhada na salvação e operando os milagres de Cristo Jesus na minha vida e na tua vida. Através de Cristo Jesus e pela habitação do seu Santo Espírito. Parte 1, então, da nossa explanação, o dilema de Paulo, propriamente dito. Eu tenho 4 pontos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Paulo descreve seu dilema com uma honestidade brutal, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 19 que lemos. Ele reconhece então que a lei espiritual é boa, ou seja, a lei ela é boa, mas se vê como carnal vendido à escravidão do pecado, ou seja, nós, enquanto por nós mesmos não conseguimos alcançar a perfeição que somente alcançaremos e alcançamos em Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto é a realidade desse conflito interno. Fazer o bem, ou seja, a vontade de fazer o bem e a inclinação para o pecado. Eu e você, constantemente, vivemos esse dilema também. Muitas vezes o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal. E o mal não é necessariamente agredir o próximo, por exemplo, mas também é deixar de fazer algo que deveríamos ter feito. Este conflito não é apenas uma luta moral, mas um reflexo da luta espiritual que nós cristãos enfrentamos no nosso dia a dia. Então Paulo, no ponto 2, ele vai reconhecer a fraqueza humana, e por isso que eu e você devemos reconhecer a nossa total dependência de Deus, sobretudo nas questões espirituais, em toda a nossa vida, obviamente, em todos os campos da nossa vida, mas sobretudo nas questões espirituais. Por quê? Porque Paulo se vê como prisioneiro da lei do pecado. Ele admite, então, a sua incapacidade de vencer o pecado pela sua própria força. Essa admissão, então, é crucial para entendermos a nossa dependência total da graça de Deus. Paulo, então, se vê como prisioneiro da lei do pecado que reside em sua carne, versículo 23. Então, o dilema de Paulo, ele entende esse conflito interno, ele reconhece a fraqueza humana e, então, entra nesse ponto 3, na batalha constante. Ou seja, essa passagem vai nos mostrar e nos mostra, meu irmão e minha irmã, que a luta contra o pecado ela é contínua. Mesmo após a conversão, como nós pudemos estudar pela manhã. O pecado ainda continua tentando nos dominar porque nós somos inclinados para aquilo que não é de Deus. Mesmo transformados, mesmo Cristo Jesus e o seu Santo Espírito habitando em nosso coração, se nós não nos policiarmos, se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, se nós não nos mantivermos firmes no caminho do Senhor, muito facilmente sermos presas a Satanás e seus anjos, caindo em tentação e fazendo aquilo que Deus não quer que façamos. E, como vimos pela manhã também, nos afastando de Deus. Mostrando então que a luta é contra o pecado de forma contínua nessa batalha constante, mesmo após a conversão, o pecado continua a tentar dominar-nos, mas o Espírito Santo nos capacita a resistir. E aí,
nós lembramos daquele texto que é Deus, ou o Espírito Santo, que nos faz, né, querer continuar a caminhar com Cristo Jesus. É Ele quem efetua tanto o querer quanto o agir e o efetuar. Não é da nossa livre e espontânea vontade, mas é o combustível do Santo Espírito de Deus nos fazendo prosseguir e continuar a caminhada. Um paralelo rápido com relação a isso, amados. Existem dois movimentos que a Terra faz: o de translação ao redor do Sol e o de rotação, ela dentro dela mesma. Mas se não fosse Deus arquitetando todos esses movimentos, a Terra conseguiria fazer esses movimentos por livre e espontânea vontade? De certo que não. Assim como eu e você, regenerados em Cristo Jesus e buscando essa santidade, nessa progressão no caminho da santidade, no exercitar dos frutos do Espírito e no nosso crescimento e maturidade espiritual, se não estivermos conectados com Deus, se não estivermos vivos com o nosso coração queimando pelo Santo Espírito, não conseguiremos dar esses passos, não só de fé, mas de crescimento nas coisas de Deus. E então Paulo, a partir do versículo 21 do versículo 21 do capítulo 7, ele vai trazer a mentalidade de um verdadeiro discípulo de Deus. Paulo então descreve a sua luta, também nos mostra a mentalidade que um verdadeiro discípulo de Cristo deve ter. Primeiro, consciência da necessidade de Deus. Um verdadeiro discípulo, meu irmão e minha irmã, é aquele que, como nós já vimos, reconhece a sua fraqueza e sua necessidade contínua de Deus, quando ele diz no versículo 24: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esta é uma expressão de desesperança em si mesmo e uma confissão de necessidade de salvação. Eu e você devemos constantemente, meu irmão e minha irmã, fazermos e apurarmos este pensamento de Paulo, nos desesperançando em nós mesmos, porque nós não somos nada sem Deus e Cristo Jesus, mas confiando e confessando a nossa necessidade de salvação que provém de Deus. Tillich vai dizer que essa expressão da condição existencial humana, ou seja, essa manifestação de uma ansiedade existencial entre a tensão de ser e o não ser, aliena o ser humano de Deus e de seu verdadeiro eu devido ao pecado. Ou seja, Tillich vai dizer que o pecado traz essa alienação do ser humano para com as coisas de Deus, nessa ansiedade existencial entre ser e não ser. Cria então essa luta interna que não pode ser superada por esforços humanos. Uma vez que nós estamos nessa batalha, assim como Paulo descreveu para nós e nós estamos aqui falando nesta noite, se eu e você não estivermos arraigados em Cristo Jesus, na rocha verdadeira que é Cristo, ou seja, se nós formos para esta batalha com as nossas próprias forças e armas, nós não venceremos. Não podemos superar por esforços humanos, mas apenas pela aceitação da graça de Deus na minha e na sua vida. Tillich, então, vê o dilema de Paulo como representativo da luta universal da humanidade com a culpa e a incapacidade de cumprir a lei por si só, necessitando da aceitação do poder reconciliador de Cristo. Então, somente o poder reconciliador de Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã, é que vai nos dar as ferramentas corretas para que nós vençamos essa luta e essa disputa interna. Como falamos então acima, o outro ponto, quando nós entramos aqui na mentalidade do verdadeiro discípulo, é justamente a dependência total na graça de Cristo. Paulo conclui então, meu irmão e minha irmã, essa parte do texto com a gratidão. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele reconhece então que a vitória sobre o pecado e a carne vem apenas através de Jesus Cristo. Esta é a mentalidade de um discípulo, uma dependência absoluta de Cristo para viver uma vida de santidade.
Eu e você devemos estar totalmente dependentes de Cristo e da sua graça para vencermos este conflito e continuarmos a nossa caminhada em santidade entre a regeneração e a glorificação. Se os irmãos lembrarem de manhã o que nós falamos, a santificação é esse caminho entre a regeneração e glorificação. Mas é somente com Cristo Jesus e totalmente dependentes da sua graça que nós alcançaremos tal feito. Calvino, então, vai dizer que essa luta do cristão regenerado contra o pecado, ela é remanescente e contínua, enfatizando a realidade da carne ou da natureza pecaminosa que permanece nos crentes. Ou seja, estamos restaurados, fomos regenerados, mas ainda estamos aqui na terra. Não estamos glorificados com Deus, sem pecado e totalmente livres. Por isso devemos nos manter em oração, em vigilância e buscando o caminho de santidade. Não a santidade como nós vimos pela manhã, no sentido dessa religiosidade fria ou de algo que nós colocamos como sendo do ser humano para poder agradar a Deus. Mas justamente a santidade que é buscar fazer a vontade de Deus e seus preceitos para que a nossa vida glorifique a Deus mais e mais. Lutero também, então, vai, nesse ponto da total dependência de Cristo, introduzir o conceito simultaneamente justo e pecador, do latim simul justus et peccator, que se refere à condição do crente que, embora justificado pela fé, ainda luta contra o pecado. Para Lutero, o dilema de Paulo, então, não é uma descrição da condição de uma pessoa não convertida, mas sim a realidade de todos os crentes. Ele vê essa luta como parte inevitável da vida cristã até a glorificação final, destacando constante necessidade da graça de Deus e do arrependimento diário. Se somos, então, simultaneamente justo e pecador, porque somos justificados pelo nosso Deus, mas ainda caminhando aqui podemos errar e precisamos tomar cuidado com isso, é nessa necessidade contínua da graça de Deus e do arrependimento diário que encontraremos abrigo e guarida para vencer essas batalhas. O ponto 3 aqui, então, já se encaminhando para o encerramento dessa ministração, meus irmãos e irmãs, é a mentalidade da santificação. Então, nós vimos aqui o primeiro tópico, que é o dilema de Paulo. Depois nós entramos na mentalidade de um verdadeiro discípulo de Deus, quando Paulo, então, expõe os versículos de 21 a 23 deste Romanos 7. E, então, entramos aqui na mentalidade da santificação. Santificação, então, como nós vimos, é o processo contínuo de se conformar ou se ajustar, se amoldar à imagem de Cristo. É entender que, apesar dos nossos fracassos e lutas, estamos sendo transformados pela graça de Deus. Assim como Paulo entendeu e passou para a igreja em Roma, nós devemos entender também que as nossas desventuras, elas são momentâneas do ponto de vista que elas não vão nos desviar de todo do caminho do Senhor, mas se nós estivermos arrependidos e buscando ser transformados por Deus, Ele nos colocará novamente na rota onde nós encontraremos o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus. Barth, então, vai dizer que essa luta contínua de um crente regenerado, nessa tensão do já e ainda não, faz com que o cristão que já é justificado pela fé em Cristo viva no mundo caído e lute contra o pecado. Ou seja, nessa dicotomia entre ainda estarmos aqui ou já e o ainda não, porque não estamos glorificados com Cristo Jesus, ainda dentro dessa tensão, nós vivemos nesta luta contra o pecado. Barth, então, vê esse dilema como uma expressão dessa realidade paradoxal da vida cristã. Ser simultaneamente justo e pecador, assim como Lutero também mencionou. Ou seja, é um dilema que vai nos acompanhar a vida toda. Até que nós, glorificados em Cristo Jesus, alcancemos a Jerusalém celestial e estejamos lado a lado com Deus, nosso Pai, Cristo Jesus e o Santo Espírito. Mas nós devemos perseverar firmes nesta luta para que nós não retrocedamos, não caiamos ou
muito menos nos desanimemos na caminhada. Por fim, aqui então, amados, quando nós relembramos o que estudamos pela manhã, o conceito de santificação da palavra Kadosh, nós devemos então entender que a santificação é um processo, é um ato, ou melhor, santificação não é somente um ato, como nós já falamos, estático. Fui regenerado, estou santificado, não devo fazer mais nada, mas é um processo no sentido de sermos santificados pela fé em Cristo Jesus que habita os nossos corações. Também somos chamados a nos santificar constantemente, crescendo em graça e conhecimento, quando nós lembramos de Romanos 12, 1 e 2, que nos exorta a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Vivendo então em meio a esse conflito, devemos buscar o Santo Espírito que nos capacita a viver as nossas vidas de uma forma santa. Concluindo então, amados, o dilema de Paulo neste capítulo 7 é a luta que todos nós enfrentamos como cristãos, chamados a viver em santidade, dependendo da graça e da capacitação de Deus e do seu Santo Espírito. Que possamos vencer o pecado constantemente nas nossas vidas e viver vidas que glorifiquem ao nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite.